Rapaziada, e essa treta aí do mando de campo do Vasco tá dando o que falar, hein? Será que o Vasco tá certo, tá errado? Será que o Vasco tá com medo? Tá fazendo jogo sujo? É golpe baixo? Se liga só no que os jornalistas falaram. Foi anunciado que o Vasco escolheu o estádio Newton Santos para o seu jogo como mandante, que é o primeiro da semifinal. E nós temos dirigentes do Vasco e do Flamengo falando sobre essa escolha. Institucionalmente, na verdade, o que o Vasco deseja é ter a possibilidade de escolher quando jogar no Maracanã. Jogar só no Maracanã quando convém aos outros é muito fácil. Aí você determina que o Vasco jogue lá. E se o Vasco é mandante, o Vasco quer ter as possibilidades, as prerrogativas e as vantagens de realmente ser mandante do equipamento. Não ser apenas um locatário que tem que usar acesso de visitante, não tem compartilhamento de receitas. Então, assim, que tipo de mandante a gente é? Bom, a gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de públicos como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferres, quis manter um jogo no Engenhão. Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficientes. Esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora o Newton Santos tem uma grama homologada pela FIFA. Joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana. Então não há... Tem uma contradição aí, mas ela não inviabilizaria a escolha do Vasco. Um jogador do Vasco está na campanha. Pode até ser que vários jogadores do Vasco não gostem de grama sintética, mas nós estamos falando de uma pessoa dentro de um grupo, né? O Felipe Coutinho está no movimento que quer o uso apenas de grama natural de boa qualidade, né, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, como instituição, como se gosta de dizer no mundo do futebol, quer mandar o seu jogo no Newton Santos. Eu só fiquei na dúvida ali com relação aos argumentos. Aliás, é bom a gente começar aqui com uma informação, né? O jogo não pode ser em São Januário por questões de segurança pública. E regulamento, né? Porque pelo regulamento os dois times têm direito a 50% dos ingressos. Em São Januário é impossível você dar 50% de ingresso para um time visitante. Não é só o Flamengo, é qualquer time, até pela arquitetura do estádio. Hoje você não tem mais condições de dar 50% para uma torcida que não seja do Vasco em São Januário. Então, isso em tese não é nenhuma questão só de segurança pública, é uma questão do regulamento mesmo, inviabiliza. Para esses jogos semifinais e final, sim, né? Sim, para esse jogo, porque passa por uma questão tanto que de teve segurança. Vasco e Botafogo lá. Se você vivesse num mundo ideal, né? Bastava você vender 50% Como não lá, existe 50% mundo ideal no futebol, né? Passando justamente pela questão, da segurança. Tem uma questão, como disse o Mansur ontem no Troca, o Mansur foi muito feliz, essa discussão tem várias camadas, né? E para você simplificar toda essa discussão, é o seguinte, o regulamento prevê mando de campo. Contanto que o Volta Redonda vai fazer o mando de campo dele no estádio dele, em Volta Redonda, no Raulino Oliveira, que é um estádio ajustado, mas é um estádio também de capacidade bem inferior ao Maracanã. O Maracanã hoje é um estádio do Flamengo. Estádio do Flamengo. O Mansur estava comentando, ele conversou com algumas pessoas, e as pessoas, você quando chega no Maracanã para o jogo, você vê ali todo o aspecto, o estádio está todo envelopado. Você vai enfrentar o Flamengo, você percebe, chama a atenção que ele é todo envelopado pelo Flamengo, ele é o estádio do Flamengo, fora questões comerciais, porque, repito, como ele bem disse, tem a discussão tem várias camadas. Então, hoje, o Maracanã é onde o Flamengo manda os jogos dele, ponto. O estádio é o estádio do Flamengo. Então, o Vasco, se ele não pode usar São Januário, ele tem que ver um estádio onde ele vai mandar o jogo. Onde ele possa mandar o jogo sem que... No mínimo seja neutro, né? Que no mínimo seja neutro, que não seja um estádio que favoreça animicamente com a torcida dividida. O que é?
A torcida dividida tem esse problema aí. Não é questão de torcida, não é Eu a acho que o questão da Vasco fez torcida certo. já é a questão da torcida já é uma outra camada. É uma outra camada. Tem a questão comercial, que é uma outra. Então o Vasco não joga no Maracanã? O Vasco não joga no Maracanã, então? No Brasileiro, como... Vou dar um exemplo aqui. O São Januário não pode receber jogos grandes. Como que o Vasco vai se virar? Vai ter que jogar no Maracanã. E aí? Cara, assim, tudo bem, o Vasco tá no direito dele, mas essa questão aí é meio estranha. Como foi mencionado aí, coloca 50-50. Acabou. O estádio tá envelopado pro Flamengo. Quantas vezes o Vasco jogou no Maracanã? Valeu. Da rivalidade entre os dois clubes, que é uma outra camada, mas eu tô me atendo assim, a parte técnica do jogo. Então, se o clube tem o direito de escolher onde ele quer mandar o jogo dele, tá perfeito. Eu acho que o Vasco tá certo. Tá no mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. Uma coisa importante estabelecer, o Vasco está no direito dele. Claro. O Vasco não tomou nenhuma decisão que escapasse. Onde o Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, porque eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele, vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. O Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar... Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, Exato. mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o seguinte: o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança pro Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Agora, Marcelo, é impressionante. Ontem eu estava rindo sozinho com relação a isso, que a gente que já está com tempo na estrada, né? A gente mudam os personagens, mas a história, a rivalidade do clássico, ela permanece como nos anos 30, nos anos 40. Essas discussões, não vou dizer que são discussões infantis, são discussões bobas, não estou dizendo isso, mas assim, o quanto parece importante para a sobrevivência. As discussões podem não ser, mas os argumentos são bem infantis, cara. Não, é isso. As discussões eu até entendo que sejam macro, né? Mas os argumentos, nossa. Mas essa questão da rivalidade, né? esse enredo sobre a rivalidade, porque assim, vamos botar as cartas na mesa. O time do Flamengo, ele é tão superior a todos os outros do Rio de Janeiro que é preciso que você crie parâmetros, ali, crie formas de você neutralizar essa questão. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, depois do jogo do Vasco, foi interessante que ele falou assim, que o jogo foi um jogo limpo, ao contrário de Flamengo e Botafogo, que ali não foi um jogo limpo. Assim, o quanto incomodou a postura do Botafogo lutando, se pegando em campo, o Barbosa fazendo de tudo, usando expedientes até antiesportivos, digamos assim, durante o jogo para poder tentar tirar a vantagem do Flamengo, porque o Flamengo, ele é muito superior. Ou ele vai ser superior no Maracanã, no Engenhão, vai ganhar o jogo, se trazendo para o Newton Santos a garantia de que o Vasco vai ganhar o jogo? Não claro é garantia nenhuma. Claro que não. Porque a qualidade técnica acaba
sobrepondo a tudo essa discussão. Pode até ser que o gramado sintético mais rápido ainda favoreça ainda mais o Flamengo. Pode ser. A gente não sabe, o jogo é que vai dar essa verdade pra gente. Mas o fato é, você tira o Flamengo do Maracanã, você incomoda o Flamengo um pouco, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. E o Vasco tá certo, o Vasco não pode... Onde o Vasco teria vantagem, o único estádio onde o Vasco teria vantagem sobre o Flamengo, qual seria? São Januário, que aí é a casa do Vasco. Mas teria vantagem, é a casa do Vasco. Em qualquer outro lugar, não, então leva pro campo neutro. Vamos parar por aqui, rapaziada. Vasco tá no direito? Está no direito de escolher aonde ele quiser jogar. Tá no direito. Eu entendo o Vasco, ele quer se agarrar em qualquer amuleto para poder tentar resolver alguma coisa para ele. Porém, o Flamengo poderia ter ficado quieto, porque como já foi dito aí, o Flamengo é superior, seja onde for, o Flamengo é superior ao Vasco. Então assim, não tem o que questionar aí. Vasco quer mandar o mando de campo no Engenhão. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos jogar. Só que, assim, o que acontece nisso tudo é que os jogadores, eu vejo por esse lado, tá? Os jogadores que se levantaram para falar contra o gramado sintético, eu acredito que representa cada clube, ou pelo menos cada jogador dos clubes, né? Então, o Gerson se pronunciou, né? O Léo Ortiz também se pronunciou porque ele esteve na coletiva, né? Entrevista coletiva, perguntaram a ele, ele falou. Mas Neymar se pronunciou, né? O Gabigol se pronunciou, o Dudu se pronunciou. Então, assim, são líderes dos times. Ah, mas ninguém falou que era contra no time do Vasco, só o Coutinho. Será mesmo? Mas enfim, façam o que quiserem, que a gente é favorito e tenho certeza que a gente vai ganhar do Vasco, seja onde for. O que você acha aí? Deixe seu comentário, deixe aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilhe e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!